Vamos discutir, sabe o que agora? A sequência de Conmebol Libertadores da América tem um tema muito gostoso aqui, olha. Os maiores campeões. Então nós temos aqui a lista dos brasileiros com mais títulos de Libertadores da América. O Zupac acabou de trazer isso aqui. Palmeiras 3, São Paulo 3, Grêmio 3, Santos 3, Flamengo 3, Cruzeiro 2, Internacional 2. Sendo que nos últimos anos é Brasil atrás de Brasil, disputando finais, não só chegando na final, como fazendo finais brasileiras. Né? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense, Palmeiras e Santos. Vai mudar em breve. Hã? Vai mudar em breve. Para a próxima temporada. Para as próximas? Mas vamos pensar num espaço um pouco menor. Tá. Né? O que é que vocês vislumbram de adversário internacional na Libertadores da América? Ou não tem para ninguém na Libertadores da América? É Brasil chegando mais uma vez, 2023? Eu não entendo. O seu ponto é que vai mudar? Você acredita que vai mudar? O poderio econômico do Brasil vai fazer que... Tá. Não vai... Os times brasileiros também financeiramente são times de massa. Nesse caso dessa lista aí dos 3 campeões, Palmeiras e Flamengo, você tem 3 títulos. Só eu não duvido que o Corinthians entre nessa briga logo mais. Você disse que vai mudar, que vai aumentar. Vamos subir, vamos passar, inclusive vamos deixar ser vão virar tetracampeões, pentacampeões e tal, porque a economia dos países, o potencial econômico dos países e dos clubes numa atividade que virou, acima de tudo, dinheiro, porque antigamente era mais difícil você classificar para a Libertadores, os grupos da Libertadores eram difíceis, era tudo muito complicado, a arbitragem era complicada, o ambiente fora era complicado, o gramado era complicado e tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Hoje em dia, jogar a Libertadores hoje é jogar um campeonato a mais ali que você tem suas dificuldades do torneio, mas você não entra em campo com medo que não vão jogar bomba, não vai ter mais gente no escanteio ali, o policial com... Vestiário com cheiro de tinta. Não vai ter mais batizada. Não vai ter mais nada disso. Então passou a valer, acima de tudo, a qualidade das equipes. Taticamente, o futebol brasileiro se desenvolveu, aceitou que o jogo é coletivo, os técnicos estão cada vez melhores, quando não estão melhores aqui se importa técnico de fora. Jogadores que os brasileiros não traziam, os brasileiros hoje trazem, os melhores e os medianos. Vou dar um exemplo dos medianos. O Canóbio, no Atlético Paranaense, um time uruguaio, como o Peñarol, não consegue segurar as suas revelações, eles vão ou para a Europa ou vão jogar na América do Sul, então o Palmeiras vai lá, busca o Vinha, depois busca o Piquerez, quando o Peñarol montou um time bom, o time não dura, então sobraram brasileiros e argentinos. Argentinos não têm dinheiro hoje para concorrerem com os brasileiros, como eles mesmos dizem, vão sobrar os brasileiros. Dos brasileiros, sobram que as equipes mais fortes, mais competitivas, têm mais dinheiro. Nesse momento, Palmeiras e Flamengo, talvez o Atlético entre na briga. Nesses próximos o anos. Atlético tem que se provar. Talvez o Corinthians entre na briga nesses próximos anos. Então a tendência é que Flamengo e Palmeiras, pelo menos um deles, seja tetracampeão em breve. Quem sabe depois penta é assim. Enquanto isso, o outro que podia concorrer, que tem a terceira volta do São Paulo, está definhando financeiramente. Então quando não se levantar, ficam esses 3 aí com mais chances. Quantos e 2 na realidade. 7 títulos do Independente? Uns 10, 15. Aí não sei, no longo prazo eu não quero arriscar. Mas o 8º do Independente vai demorar muito. Muita diferença. É muito mais, muito mais fácil eles chegarem no 7 do que o Independente chegar no 8. Isso é indiscutivelmente. Agora, eu acho que a grande dúvida dessa conversa... Que Palmeiras e Flamengo estão prontos para seguir essa caminhada eu não ia falar de mãos dadas, porque são grandes rivais no momento. É claro, isso é indiscutível. A minha grande dúvida é em relação ao Atlético Mineiro. Porque o Atlético, ele não se organizou como clube para estar aí, né? Ele é um clube com muitos problemas, ele conta com investimento externo que o possibilitou entrar na conversa e ganhou com todo o mérito os 2 títulos da última temporada, chegou muito perto da final da Libertadores na última temporada, mas a maneira que foi tocado o projeto nessa temporada e a frustração que o Atlético gerou nessa temporada me gera um pouco de dúvida de se de fato o Atlético está pronto para se afirmar como o terceiro nessa briga pelo Mas o Atlético foi só a escolha dos técnicos. Não sei. Não sei. O quê? Problema? É a escolha dos técnicos. Sei, a resposta... Um não funcionou, outro não funcionou e... Não, mas eu acho que a resposta Cuca é dos jogadores também. O Cuca tinha sido acho que os jogadores... super especial e depois nem Acho tanto. que passa, mas acho que não é só responsabilidade deles, não. Não acho. Eu acho que o Mohamed e o Cuca são os únicos culpados pelo ano do Galo. Não, acho que os jogadores são também bem responsabilizados. Também são, mas eu acho que a escolha do técnico pesou nos jogadores. Eu quero ver nas próximas temporadas se o Atlético vai se comportar como Flamengo e Palmeiras, como postulantes aos grandes títulos, ou se ele vai ficar à mercê de ventos mais fortes. E o Internacional?
Não entra? Nessa conversa não entra. Não? Acho difícil. Fluminense? Não, né? Corinthians. No patamar de Flamengo e Palmeiras, quem pode entrar na conversa nesse momento, quem tem potencial para isso financeiro, é o Atlético. Depois, quem olha é o Corinthians. Se ele vai conseguir dar passos firmes, o último Corinthians ano... entra antes ou depois do Boca? Antes. Antes? E o Atlético Paranaense? Vai pelas beiradas, assim? Não, é um clube... Lembra? É um clube afirmado da prateleira, da segunda prateleira. Não é na prateleira de Flamengo e Não, Palmeiras. mas em uma prateleira acima de qualquer outro grande clube fora do Brasil. O Atlético hoje se colocou nesse lugar por essa diferença, esse abismo que o Birne Fora do citou. Brasil, então, está abaixo de uma quarta prateleira. Eu quero ver o Quarto River, lugar. eu quero ver esse processo de recondução do dia, essa transição do River Pois é, Plate. isso aí pesa muito, porque ali a gente sabe que tinha, sim, um clube, em comparação aos outros argentinos, privilegiado financeiramente, o que no Brasil já não faz tanta diferença, mas o trabalho do Galhardo, de longo prazo, se sustentava pela competência. Agora, o Boca, por exemplo, que é o principal concorrente, pouquíssimas ideias, só apostando em ex-jogadores, agora o Ibarra, custou a ganhar o campeonato argentino, na última rodada. A gente olhando, sendo generoso, o único clube que eu consigo enxergar, mas no médio e longo prazo, é o Del Valle, pelo trabalho que faz, categoria de base. Tem lógica. Mas se a gente compara a realidade financeira do Não Equador dá para esperar com a que brasileira, eles façam, né? Não, nem se então, compara. Você viu que, é outra realidade. O Boca não chegou à final da Copa Argentina. Você viu quem foi o campeão da Copa Argentina? O Patronato. Pois é. O Patronato foi o 10º colocado do campeonato, mas no promédio foi rebaixado esse ano. Mas ele ganhou a final da Copa da Argentina ontem contra o Tajeres por 1-0. Ele caiu para a segunda divisão Que final, e hein? vai jogar Libertadores. Que final. Tem o Patronato na Patronato Libertadores. e Tajeres. O Patronato, as pessoas, eu não sei se eu consigo dimensionar o que é o Patronato aqui. O Cuiabá. Não sei. Todo respeito ao Cuiabá, né? Então, mas e aí a gente tenta enxergar, e no Brasil, a gente está falando dos clubes grandes, mas ainda tem o advento das SAFs, que trouxe dinheiro novo. Não bastasse a superioridade econômica de conjuntura, ainda tem algo que pode trazer mais clubes como concorrentes no médio prazo. O Botafogo, por exemplo. Cruzeiro, no médio e longo prazo, porque Também. Então, é muito difícil hoje encontrar concorrente e gente lá atrás, há coisa de mais de 10 anos, já enxergava essa possibilidade. Falar em SAF, o seu Ok. vizinho acha que o Vasco sobe? Não. Seu vizinho acha que o Vasco não sobe? Mas não está na pauta do programa hoje. A gente não precisa Você tratar. falou de SAF, me veio uma Não, é só domingo, tá Você longe. acha que o Vasco não arranca o empate com o Ituano? Não, ele ou o vizinho? O vizinho. Ah, você falou ele Não, agora? eu não entendi, porque Não, você está porque o confundindo. vizinho- Ah, não, mas que na última você falou você. Desculpa, me confundi. Desculpa. Mas bom. eu vejo que lá atrás, o Calil, ex-presidente do Atlético, já falava. Corinthians e Flamengo, quando engrenarem, vai ser a espanholização do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. E quem desgarrou foi o Palmeiras, Palmeiras. por questão de organização. E de Porque falta de organização do Corinthians. enxergou primeiro esse movimento. Sim.